Paulo Ricardo, meu Deus do céu. Gostei, muito bom. Não ficou bom, Paulo? Ficou bom. A essência da alma brasileira. Tudo pode melhorar, gente. Tudo pode melhorar. Não, é verdade. Noção, toda vez que a Berenice vem aqui pro programa, ela traz uma versão piseiro de tudo que é música rock and roll. Todas as bandas. Tem até canto gregoriano. Tem. Mas você sabe que logo no nosso primeiro compacto, ainda nos anos 80, Louras Geladas, logo que a gente surgiu, já pintou uma versão de forró da banda Mastruz com Leite. Olha aí, E sensacional. isso é essa riqueza da música brasileira. É. Fica bom mesmo. Fica. Eu Boa gostei tarde. Boa dessa tarde versão. pra você que tá acompanhando a gente. Obrigado, Paulo, pela presença. Obrigado. Hoje tem show desse cara, desse fera, E do é rock show. nacional, aqui na capital. Yeah. Tudo bem, Judite? Até botei os peitos pra vir falar com ele. Eu não tô bem, eu não tô nem. Tá passada? Não tô. Por Porque quê? assim, eu cheguei no corredor, eu dei de cara com ele, eu tive rastejando aqui pro estúdio, eu dei de cara com o Paulo Ricardo. E eu disse pra ele que eu tenho meu orgulho, eu não gosto de ficar pagando pau pra tudo que artista que vem aqui não, porque eu preciso manter meu nível, né? verdade. Mas pra ele eu fui obrigada a bater, eu fiz uma selfie, eu dei beijo, eu abracei, eu Pegou agarrei. toque? Puxa saco. Não, eu peguei. O Paulo vai contar algumas curiosidades. Você morou em Floripa, né, Paulo? Morei em Floripa, amei. Eu tinha 10 anos de idade. Foi o ano mais gostoso da minha infância. Eu sou carioca, então, cidade grande, garoto de apartamento. Aqui eu morei em casa, muito verde em volta, praia. E por ser mais seguro, eu tinha mais liberdade, né? Garotada toda, criançada brincando na rua, quase não passava carro ali Você em morou em Coqueiros. Coqueiros, né? Morei em Coqueiros, estudei no Nossa Senhora de Fátima. Aí, Olha isso. Foi uma delícia. Sensacional. Seu pai, se me fala, engenheiro, Meu sua pai, mãe engenheiro professor. militar. Como é que você caiu na história da música? Pois é. Na verdade, eu fiquei sabendo que as mulheres da família são todas elas musicistas. Minha avó tocava violino, minha tia-avó tocava piano. Eram as mulheres da família que traziam essa coisa com a música, mas nenhum profissional, só mesmo tocando em casa, aquela coisa da educação musical que eu acho que é fundamental. Fundamental, né? concordo. Mas eu realmente já nasci sabendo o que eu queria. Meu primeiro programa de TV eu tinha 5 anos, já fui cantar e tal. Caramba. Claro, depois a gente começa, né, a pensar profissionalmente no que você vai fazer. Eu fiz jornalismo, trabalhei como jornalista 4 anos, morei em Londres como correspondente, daí que veio. Foi depois que essa você voltou vontade da de gravar Europa que London veio a história do RPM, não foi? Exatamente. Que vocês se reuniram. Logo depois. E na revista, a gente já na se revista conhecia. você chegou a entrevistar o Ney Mato Grosso, que foi quem deu o pontapé pro RPM, não é? Eu entrevistei muita gente, entrevistei Caetano, eu trabalhei 4 anos, né? Desde que eu entrei na faculdade com, Homem bom, né? 17, 18 anos, até voltar de Londres já com 20 anos. Aí eu comecei mesmo a me dedicar só à música e me diverti muito como jornalista. Fiz biografias das bandas que eu mais gostava, Rolling Stones, Led Zeppelin e tal. Mas quando a gente volta, já está rolando esse boom, né? Essa explosão do rock brasileiro. Já houve aí o grande sucesso da Blitz 82, o fenômeno do Reach 83, 84, trazendo Titãs, Paralamas e tal. E a gente chega nesse ano de 85 com o primeiro Rock in Rio. E já temos aí a oportunidade de ser contratados por um grande empresário, que era também empresário do Roberto Carlos, do Ney Mato Grosso, do Caetano. E ele nos deu essa possibilidade de ser dirigidos pelo Ney, né? Então o Ney, na verdade, montou esse espetáculo, que é o Rádio Pirata ao Vivo, que era o espetáculo de divulgação do primeiro álbum Revoluções por Minuto, mas que no meio do caminho, passando por Porto Alegre, tivemos a música London, London, que foi incluída para ter, né, mais tempo de show e tal. Ela começa a ser executada. Na verdade, ela foi pirateada. Essa história ele contou. E aí a gente tá, ao mesmo tempo que eu tô com essa turnê de voz e violão, que é uma coisa que eu nunca fiz e que é uma delícia rever o sucesso em outras formas, como você estava dizendo, a gente está esse ano todo também homenageando os 35 anos desse show Rádio Pirata ao Vivo que o Ney Mato Grosso dirigiu, já que você falou, né? Venenosa. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. Essa história do programa de TV, muito interessante. Você tinha 5 anos. Foi no Eu Vanucci? tinha 5 anos, Era TV foi no Globo, Vanucci, né? foi. Programa chamado A Hora do Tio Vinícius, apresentado pelo Sensacional, Augusto César foi. Vanucci. Que legal. Vanucci. Infelizmente, houve um grande incêndio nos anos 80 e tudo isso se perdeu. Perdeu, né? É ruim perder. Mas na minha cabeça Na eu tua lembro memória, não. O vividamente. que você lembra desse dia aí? Nós tínhamos, era um programa todo de crianças, né? As atrações eram crianças. Então, nós nos apresentávamos
E do palco, assim, no lado esquerdo do palco, tinha uma areazinha, um palquinho, com um monte de brinquedo. Um monte de brinquedo. Então, quando você ia bem, você ia pra lá e podia escolher um brinquedo. Pra pegar ele vai embora. Pra pegar ele vai embora. Eu me lembro muito bem, eu peguei um boliche. Um joguinho de ele boliche. lembra? Eu Tá lembro. fazendo strike na música até hoje. Não, ele é demais. O Londo veio dessa tua inspiração de morar lá fora, não foi? Foi. Na verdade, eu morando em Eu adoro Londres, né? Londo. A gente não tinha internet, não tinha nada disso. E eu levei um cassete com músicas brasileiras para também manter uma conexão relação, e várias canções desse período, onde Caetano e Gil também moraram em Londres, exilados. Sim. E aí nós tivemos grandes obras, tanto de um quanto do outro. E esses dois álbuns do Caetano, eu ouvi muito. O primeiro, o Caetano Veloso, que tinha London London, Maria Bethânia, outras faixas incríveis. E o segundo, que é considerado um dos melhores dele, que é o Transa. You Don't Know Me, It's a Long Way e tal. E o Gil também fez um disco maravilhoso com Beck em Bahia. E eu ouvia muito isso. Quando a gente volta e o Ney tá dirigindo a gente só tinha um disco, é um disco pesado, com Olhar 43, Rádio Pirata. Ele falou, eu preciso de uma música calma. Claro. Pro show poder ter uma dinâmica e aí voltar a crescer. Isso. Eu sugeri London London, porque é uma música que fazia parte da minha vida e uma música belíssima. Tinha a ver com aquele contexto todo de revoluções por minuto, aquele momento da nossa história que a gente estava vivendo, saindo de uma ditadura, a transição para a democracia. E, ao mesmo tempo, era gostoso cantar em inglês uma composição do Caetano. Ai, que E, legal. por algum tempo, muita gente pensou que nós éramos uma banda gringa com essa música London London em inglês, né? Foi muito divertido. Deixa eu perguntar pra você. Você sempre foi acostumado, né? Começou com guitarra, baixão, e você toca um baixo que é uma maravilha, que Obrigado, pelo amor de Deus. obrigado. Mas assim, como é que é pra você se despedir disso tudo? Enfim, agora nesse formato voz e violão, a gente tem umas imagens aí, Giboca, bota no ar pra gente. Tem um não lance fala- de folk, né, Não Paulo? fala em Folk, desfile, blues, a parada assim. vai morrer. Não fala em Diferente. desfile. E aí? Né? Olha lá. Olha, eu vou ser sincero, eu nunca me considerei um grande violonista. Eu fui tocar baixo na banda por absoluta necessidade. A gente não arrumava um bom baixista. Olha Mas aí, ó. ali, motivado, né, incentivado pelo sucesso do Police na época, o Sting cantando e tocando baixo. Também outros grandes, como, claro, Paul McCartney nos Beatles, que passou a dar esse protagonismo pro contrabaixo. E realmente é um instrumento que, quando você tem uma banda, são poucos elementos, né? Baixo, guitarra, bateria, o teclado. Então o baixo acaba tendo um papel importante. E eu estava confortável ali. Agora, na pandemia, eu não podia encontrar as pessoas, né? Eu não podia ensaiar, não podíamos estar em estúdio. Eu até gravei coisas mandando o áudio para o baterista, que gravava a bateria, mandava de volta, mandava para o guitarrista. Não havia o contato. E a minha única conexão com a música era o violão. Então eu comecei a tocar, fazer lives, fazer pequenos vídeos de Instagram e tudo mais. E aí eu comecei por necessidade mesmo. Gostou dessa brincadeira? a Eu partir gostei daquilo? do desafio de reinventar canções que nasceram num contexto tão tecnopop, tão anos 80, um rock né, ali naquele momento em que nascia a música eletrônica, Sim. que cresceu hoje os festivais de música eletrônica são tão grandes ou maiores do que os festivais de rock, né? Esse Tomorrowland, Ultra. Tem muitos aí. E aí a gente Coachella, começou. Coachella. Coachella é de rock mesmo, né? Mas Coachella. a música eletrônica nasceu ali. Foram os primeiros sintetizadores e tal. Então você pegar uma música cheia de teclado e informação e trazer ela só pro violão, foi o desafio que eu me propus com o guitarrista Ícaro, cara muito talentoso e que traz as nossas raízes do rock, né? Na verdade, o rock ele é filho do blues com o folk, com a country music americana, né? E aí a gente começa a usar esses elementos todos nessas canções que as pessoas querem ouvir, tanto as mais românticas, ou London London, ou Rádio Pirata, ou Olhar 43, e ficou muito interessante, muito diferente. E aí eu fiquei, pela primeira vez em mais de 30 anos de carreira, com vontade de tocar um violão Caraca. e montar um show todo de violão e voz em rock and roll, né? Não é um show porque a gente pensa que é um show, né, tranquilo. Claro, nós temos uma tradição da bossa nova, de João Gilberto. Você pensa em violão e voz, você pensa naquela pessoa tocando um violãozinho. Não.
Eu não fico sentado. É pra um show. cima. Esse é o show. É pra cima. Coisa que vocês estão Show vendo é pra aí. cima. Mas é pra cima. Você falou de raiz, tocou em bossa nova, João Gilberto, puxou rock and roll, fala de blues, de folk. O que você tá achando da música brasileira atual? Olha, lá veio o Polito agora. Coisa deu, eu tenho que perguntar pra ele. O cara é uma das referências do rock nacional. Não deixei ele Não é assim. possível. Tem alguma coisa errada nesse caminho? Como é que você tem avaliado esse cenário? Você acha que falta, não sei se é competência, se tem a ver com o que o mercado quer consumir, se as pessoas estão seguindo por caminhos estranhos. Aí eu sinto falta uma a banda qualidade mesmo. de... Se a gente pegar a década de 90 pra trás, era muito melhor, Paulo. O que está acontecendo? Qual que é a sua avaliação sobre isso? Eu procuro sempre ver o melhor em cada movimento, em cada momento. E eu também, eu evito o saudosismo e o julgamento dentro do meu ponto de vista. É um né? gentleman. Aí, Nós deixa temos isso comigo, uma, mas vamos lá, eu quero saber nós sua temos opinião. a tendência a sempre olhar para trás e, digamos, nos refugiar, buscar segurança naquelas coisas que a gente ouvia, sobretudo na adolescência. Eu continuo ouvindo Caetano, continuo ouvindo Led Zeppelin, Beatles, Rolling Stones. Porém, a gente tem que entender a forma como a música pop se movimenta. O jovem, ele precisa ter a sua própria tribo, as suas próprias referências. Você não vai crescer, passar pela tua adolescência ouvindo somente o que teus pais ouviam, por melhor que seja. E hoje o digital mantém toda essa grande discoteca da humanidade ali, à disposição de todo mundo. Você pode clicar ali no The Doors, pode clicar no Nelson Gonçalves, no Beethoven, Bob Marley, tá tudo ali para quem quiser. À disposição. Você encontra o seu nicho, amantes da polka, do jazz, tem espaço para todo mundo. Porém, a gente tem que entender a nossa própria musicalidade. O Brasil é um país que sempre teve entre os 3 maiores consumidores da sua própria música. O mundo inteiro consome Beyoncé e tal, mas só o Brasil, os Estados Unidos e o Japão consomem 80% da sua própria música. Então isso é um mérito muito grande. A gente tem que entender o nosso caráter, não só musical, mas como personalidade mesmo. Somos um país, um povo extremamente sensual. Nos anos 90, a gente pensa muito na explosão do rock e tudo mais, mas teve esse fenômeno que foi o Tchan, que incorpora essa dança, essa coisa sensual e tal. Isso entrou de uma maneira irreversível. Então, você percebe que hoje é uma coisa que eu tenho muita inveja. Eu não consigo dançar nem que for para salvar minha vida. E toda a música hoje é dança. É dança. E as coisas vêm com TikTok. A música, a primeira história. Ai, assim você me mata. Eu não consigo. Tá tudo então, você tem que entender, né, o grande, o big picture, né, o todo do negócio. Então, isso eu acho legal. Isso aí, bicho. O Polito, ele fala muito, rock and roll, e que não sei o quê. Mas o Polito adorava dançar um axé, um Luiz Carlos, o Araqueto, quando pula que nem pipoca, ele dançava que nem um louco. Não, eu concordo. Não, mas porque assim, em momentos de descontração, de alegria, é legal. Não vai. O que a profundidade que ele entrou é justamente no contexto das letras, essencialmente, né? Antes você tinha uma reflexão, então, você mas tinha coisas mais pontuadas, Mas eu você acho tinha que- um estímulo, alguma coisa, ou algum momento que se viveu. Hoje eu não sei, não consigo chegar Então, o que muito acontece nisso. assim, Em alguns pontos, o que faz muito sucesso, o que chama muita atenção, é realmente o que é mais apelativo, é por isso que ele faz sucesso, porque ele apela, Porque ele apela. né, já é Mas uma também coisa não dura, mais né? óbvia. O nome já fala. Essa decisão da permanência, né, é uma coisa que só o tempo vai responder, né? A gente não sabe. Agora, o que acontece é que você tem que se dedicar a ouvir esses rappers. Tem a história de vida deles. O Brasil é um país pobre, é um país rico, mas profundamente injusto. Então, está surgindo, é uma música das periferias, a música da comunidade, ele está contando aquilo. E muita gente está se identificando. E a coisa do funk que veio crescendo é uma batida que é contagiante, né? Então, dentro daquilo, a pessoa coloca aquela letra que tem a ver com, digamos, até o dialeto ali da comunidade, É o as contexto gírias e dele. tal. É o contexto. E é uma forma, assim, de hoje a coisa vai ficando mais explícita, é natural. Ali nos anos 90 começa a surgir nos Estados Unidos aqueles adesivos dizendo que cuidado para os pais, letras explícitas. E isso praticamente tomou conta, é muito difícil, ainda mais em inglês. Eu tenho 3 filhos pequenos de 9, 7, 6 anos. Tem expressões ali que estão em todo lugar, você não consegue mais fugir daquilo. Não tem como. Então fica muito difícil. A gente tem que entender que aquilo é um movimento, como muita gente, por exemplo, um exemplo que hoje parece até ingênuo, mas a primeira vez que pintou
explicitamente a palavra tesão foi no Olhar 43. E o Olhar 43 não tem tesão na letra. É um capo, é uma coisa que eu improvisei no finalzinho. Que desperdício! Você estimulou o tesão brasileiro, cara. Aí veio o remix. É uma coisa boa. Foi, claro. É uma coisa boa. É uma coisa boa. Aí veio o remix e o remix já começava com tesão. Tesão, tesão, tesão. Aí vinha a música e tal. Então, isso eu imagino que para a geração anterior, ouvindo isso, fala, pô, tá esse negócio no rádio, tá muito vulgar, não sei o quê. Tá apelativo. Mas é a maneira, tá apelativo, mas é a maneira como a coisa evolui. Pra você ver, né? Antigamente o tesão era apelativo, olha hoje. Eu não sei, mas é o que o Paulo tá falando. É o que o Paulo tá falando. Minha senhora, você que está em casa e ainda não comprou ingresso pro show, não tem mais. Já lotamos! Nós vamos fazer uma versão número 2. Só um pouquinho, Judite. Nós vamos fazer uma versão número 2. Que é o seguinte, você viu que ele deu uma aula aqui? Não é só um rostinho bonito na televisão brasileira. Não, bonito não, Né? respeita Paulo Ricardo. Que É é? linda essa pessoa, gente. Inclusive, nós vamos fazer um remake e o... Como é que é o nome daquele cara que traz a flor lá? Quem? Jorge Tadeu? Vamos trocar por ele! Vamos fazer com o Fábio Esse é Ricardo! Fábio Júnior, eu sou maluco. Eu sei, por isso que nós vamos trocar por ele. O Fábio não quero mais, Na quero casa ele. do Paulo você não trabalhou. Não, no Paulo ainda não tive Que esse sorte, privilégio. hein, Paulo? Maluco, Porque- confundiu o Paulo Ricardo com o Fábio Júnior. Não, nós tá vamos doido? trocar o Fábio por ele. Pelo amor de Deus, Berenice. Eu sou fã desse cara, ele fala bem, ele é um gentleman. Tu não é mais o meu gentleman. Tudo bem. Não, Passa a ser ele. a gente tem que ter paciência, porque você vê, com filhos pequenos, você vê a maneira inocente como a música chega até eles, Exato. eles não têm a maldade, né? Então você tem que procurar entender e peneirar e mostrar também outros tipos de música, né? Mas não tem como fugir não dá pra disso. fugir. Agora, realmente, eu só vou aproveitar a deixa e dizer que além do Teatro do SIC hoje, a gente vai fazer quando vem? Blumenau, Ah, tá Teatro bem. Carlos Gomes Blumenau, e Itajaí, o primeiro show desde a pandemia no Teatro Municipal. Vai ser bom, hein? Tá muito Tô legal muito o teatro lá em feliz. Itajaí. E nós temos uma audiência muito boa nessas duas cidades aqui, então atenção! Vai ter show! Pode ir daqui pra lá, que é pertinho. Daqui em Itajaí é 1 hora, rapidinho, vai ali e faz o show lá. Quando é que vai ser lá, Paulo? É Tem a sábado data? e domingo. Sábado em Blumenau e domingo em Itajaí. Se Eu, perdeu aqui, eu tô pode muito feliz, tô muito Não, feliz. Eu Tem uma cresci parceria legal do aqui. Tedi, né? O Tedi não vai. Não vai lá? Pegou Covid. Então Putz, fica, deixa ele lá. caramba. Entendi melhoras pra você, querido. Vai De melhorar, vai correr é ficar bem. maravilhoso. Só uma curiosidade. Ah. Vocês têm noção de que quem está sentado nesse banquinho é o único, se eu tiver errado, você me fala, Paulo, por favor. O único artista no Brasil que tem a autorização, salvo as minhas críticas, vocês sabem que eu já falei dela aqui, Vai lá, vai. mas o único artista que tem a autorização da Yoko Ono pra ter regravado Imagine do John Lennon. Vocês sabiam disso? É sério, Paulo? É sério, é sério. Uma coisa, legal, hein? uma coisa realmente Honrosa, maravilhosa, né? Honrosa, uma honra mesmo. Caramba! Eles queriam essa música, né, que tem uma carga muito grande da utopia, daquele momento, né, tá se fechando o ciclo do hippie, daquela fase do Paz e Amor, de Woodstock, de um momento em que a gente imaginava que o mundo ia, né, passar por uma coisa melhor. Eu acredito que vai. E não é que fica todo mundo bonzinho de uma hora para outra, mas aos poucos a gente vai melhorando. Gradativamente. Tem Estamos em evolução, consciência, né? tem os movimentos sociais. Hoje em dia tem muito mais consciência de tudo. Mas o fato é que ela nunca tinha dado autorização para ninguém regravar a Imagine. É uma coisa curiosa, enfim. Ela é Yoko, ela é a detentora de todos os direitos, é ela que cuida, né, da obra do John. E era uma decisão dela, todo mundo respeitou. Mas a Globo queria muito Imagine para a abertura da novela Estrela Guia. Da Sandy, né? Da Sandy, Maite Proença, com eles eram meio que neo-hips, que viviam numa comunidade, e seria perfeito Imagine. Mas eles me ligaram e disseram, olha, se você puder fazer a tua versão de uma maneira no risco, porque a gente pediu autorização para Yoko e ela pediu para ouvir. Ela não disse que não, mas ela pediu para ouvir. Quer ouvir. Ela quer ouvir. E eu fiquei super emocionado só com a possibilidade da Yoko me ouvir, né? Eu sou bitomaníaco e quando ela autorizou, todo mundo ficou muito feliz. E a música foi um grande sucesso na novela, nas rádios de todo o Brasil. E eu sugeri uma pauta de entrevistar a Yoko. E eu fui repórter por um dia do Fantástico e fui até Nova York entrevistá-la. Ela me deu quase 2 horas de entrevista. Foi uma matéria enorme, de 8 minutos para televisão, é muita coisa.
E eu perguntei pra ela, eu falei, você nunca autorizou ninguém a regravar Imagine, por que você me deu essa autorização? Ela falou, porque você não foi em cima da versão do John, você não procurou imitar o John, você não fez nada parecido, você fez uma coisa completamente diferente, a gente tá ouvindo aí no fundo. Sim. E realmente é uma versão alegre. Eu queria exorcizar um pouco aquele luto, né? Parecia muito, que ela a fica música... muito down, né? Ela fica ela é uma baixa. música tem um contexto bonito pra caramba. muito sóbria, né? Só Isso. piano e voz. É. E ela tocou muito quando o John foi assassinado. Foi. Então, da mesma forma que, por exemplo, a gente associa a Canção da América do Milton Nascimento à morte do Ayrton Senna, Sim. Imagine ficou muito associada à morte do John Lennon. Então, eu queria tirar um pouco esse peso e levá-la para uma coisa da música mais alegre, com violão, eu tirei o piano. Então, uma versão completamente diferente, que está, inclusive, no nosso show Voz, Violão e Rock and Roll. Vai, que bom. perguntar isso agora. E Tá tem lá, a né? carga, lá, e tem a tá carga... em todos os shows, não pode faltar. Não, essa não pode faltar. E com Cada essa... vez mais, né? A gente Pois está é. assistindo uma guerra retrógrada na Ucrânia, estamos vivendo uma série de conflitos aí. Cada vez mais essa mensagem do John Lennon de paz é fundamental. Agora eu vou Paulo. pro problema da Berenice, eu quero caos. Eu quero... caos. Já que a gente falou Não, eu do só John, ia falar porque é o seguinte, ele continua muito bem, né? Muito bem, muito bonito, inteligente, pra você que não sabia, que achava que ele era só um menino que toca. Não! Ele é inteligente, ele conhece. Puxa saco. Ah, não, mas é verdade. Quanto tempo dura o show, Paulo? Vou fazer um pedido rápido. Quanto tempo mais ou menos, assim? 1h15, 1h20. 1h15, 1h20. É um tempo bom para teatro, as pessoas estão sentadas, não tem aquela coisa do De loucura, tira né? o pé no chão. Isso, entendi. E você tá tranquilo porque a gente sabe que à medida que o tempo vai passando, a gente tem que cuidar um pouco mais da voz, cuidar um pouco mais do Sim. corpo, né? Muito, muito, muito. Eu faço periodicamente minha manutenção com a minha fono. Sim. É importantíssimo. Tem um ritual de inalação, Tudo, né? Um de cuidado, uns né? aparelhos. Tem cuidados novos, não é mais aquela coisa Sim. de antigamente. Os exercícios evoluíram muito, mas assim, nada supera o descanso, é a coisa mais importante para a voz. Mas tá de boa pra ti? Tá tranquilo? Não, o que acontece é o seguinte, eu cresci num ambiente hostil para voz. O rock and roll é um ambiente hostil, você tem que brigar com o baterista, que normalmente é um animal. Briga com o som, é. O baterista fica atrás de você. Então a gente cresce com essa Com esse mamute. barulheira. Exatamente. E aí você tem os guitarristas que são caras barulhentos, só que ele vai ali no amplificador e faz assim, tum, e aumenta. E eu não tenho como aumentar. Então você começa a gritar para compensar, isso é muito ruim. Mas, para quem gosta de cantar, eu recomendo. Eu fiz 4 anos de canto lírico, dos 16 aos 20 anos, eu aprendi a usar a voz. A voz é o teu instrumento, é o seu corpo, né? Inteiro, né? Todos os seus ossinhos do rosto são as caixinhas de som. Você aprende como se faz, Diafragma, né? Diafragma, exatamente. Aquele caminho do ar, né? Então eu, da última vez que a gente esteve aqui no Paraná, foi a primeira vez, até devido a essa demanda reprimida e tal, e a necessidade de se ter meia casa na grande maioria dos lugares, eu fiz 2 sessões. Eu nunca tinha feito 2 sessões, 3 dias seguidos. Foram 6 shows em 3 dias. E vai tranquilo, esse espetáculo do violão, ele permite isso, porque o violão cria um ambiente com o qual eu não preciso brigar. Então, Ele é bem eu intimista? canto. Ele é bem intimista. Eu canto gostoso, não forço a voz. Se você puder E tá escolher sendo uma uma agora delícia. pra mandar uma capela, qual você gostaria? Ele, coitado. São muitas emoções. Um trechinho. O que a gente tá ouvindo aí? Agora, Perverso, que a maldita lei. Herói vem do Brasil. Aí, Essa não vai estar. não, essa não. vai estar. Canta um pedacinho de qualquer um refrãozinho. pode ser Alvorada Voraz? Olha, Alvorada quer forçar a Voraz. voz pra Morada. cantar. Não deixa ele bem forçar. Ele tem 2 diferente. shows pra fazer. Tá entendendo? Não, vamos deixar o Paulo assim. Até porque o violão eu acabei sem querer estragando uma corda ali. Você? Por isso, porque eu fui dar uma limpada, que ele ia tocar. Aí eu arrebentei uma corda e o Paulo tá sem. Aí eu Quando ela falei, arranca um fio ao vivo, quero o violão do te salvei. convidado. Deixa pra mim. Te salvei. Depois nós conversamos. Salvei. Paulinho, deixa que eu te salvo. Boa sorte hoje no show. Que seja maravilhoso, não tenho dúvida de que será. Vamos pros aniversariantes de Bagaceira, mas hoje, Boca, vamos pros aniversariantes com o clipe dele, pode ser? Isso, Bota o clipe depois de Oba. Paulinho, É obrigado, isso aí. querido. Um beijo pra Pode ser? você, tá? Beijo, obrigado. Eu tô lá no show Obrigado, hoje. London, London. Valeu!